Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Quarta-feira, estamos aqui para o oráculo do dia, a sua meditação diária da palavra de Deus. E o texto que vamos ler hoje está em Mateus capítulo 5, do verso 10 ao 12, que diz assim, ó: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Hoje vamos falar a respeito de perseguição, a respeito de ser perseguido. E antes de falarmos disso, eu quero deixar algo claro aqui. Em todos os momentos, em todas as eras, em todo o período bíblico, se você olhar e analisar, todos aqueles que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus, que obedeceram a Deus, em algum momento eles foram perseguidos por causa disso. Então, uma das marcas da igreja, a igreja, ela foi forjada, ela foi moldada em meio à perseguição. Quando a igreja parou de ser perseguida, mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, quando Constantino ele legaliza o cristianismo, foi a pior coisa que poderia acontecer com a igreja, porque a igreja deixou de ser igreja nesse momento, com a aceitação, com a fusão, né? A união de igreja e Estado. Então, a igreja, ela nunca vai ser o Estado. A igreja, ela sempre será perseguida pelo Estado, pela sociedade, pelo sistema de governo do mundo. Então, se você está sendo perseguido em qualquer âmbito, de qualquer forma, isso significa que você está no caminho certo. Isso significa que você está cumprindo e fazendo aquilo que é certo. E há uma bênção aqui dentro. Eu queria destacar duas coisas dentro desse versículo, desse texto que lemos. A primeira é: existe uma bênção dentro da perseguição. Deus ele tem preparado para nós um refrigério, uma bênção, uma bem-aventurança dentro dessa tribulação, dentro dessa aflição, dentro dessa perseguição. E isso é particular de cada um de nós. Mas eu poderia citar aqui algo que engloba todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa da obediência à palavra de Deus. O que seria isso? Seria exatamente o crescimento. Todos aqueles que crescem, todos aqueles que amadurecem, todos aqueles que desenvolvem-se, eles fazem isso em meio à perseguição. Então, sem aflição ou perseguição não há crescimento, não há desenvolvimento. É por isso que a igreja ela cresce mais, ela se santifica mais, ela se espiritualiza mais, ela se desenvolve mais em meio às lutas e perseguições. A segunda coisa que eu queria destacar aqui é: os antigos servos de Deus foram também perseguidos. Então, o exemplo que os antepassados deixaram para nós, os servos de Deus que viveram antes de nós, o exemplo que eles deixam é exatamente esse legado de perseguição. Então, no momento em que a gente vive, ser perseguido, né, agora, atualmente, é um privilégio, irmãos. É um privilégio. E a igreja, ela sempre será perseguida. Será estranho quando a igreja não for perseguida. O normal, o correto, é que ela seja perseguida. Então, se você está sendo afligido, perseguido, maltratado, amaldiçoado pelas pessoas por servir a Deus, por causa da justiça de Deus, você é um bem-aventurado, diz a palavra de Deus. Então, encare dessa forma as injúrias, as calúnias, as perseguições. Encare dessa forma. Você está sendo abençoado. É um privilégio ser perseguido por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Pense nisso
E antes de ir embora, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com um amigo, tá bom? Até a próxima, fica na paz.